Vamos a mais uma análise de uma monografia. Aqui a gente pode ver que o nome da universidade geralmente é tudo centralizado na parte de cima da capa, ó. Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas, Departamento de Ciências Jurídicas, curso de Direito, trabalho de conclusão de curso. Tudo aqui na parte de cima, centralizado, com letras em maiúsculas. O nome da pessoa tá. Dá uns 4, 5 enters, coloca o nome, né? O nome com a primeira letra em maiúscula de cada um deles, ó. Depois dá mais uns 5 enters abaixo e coloca, deveria estar centralizado, né? Centralizado o título do trabalho. Direito do trabalho diante da tecnologia, análise de julgados entre a Uber e motoristas na Justiça do Trabalho de João Pessoa em 2023. Está bem delimitado, né? Esse tema aqui, né? O direito do trabalho diante da tecnologia, todas em maiúsculas, em negrito e depois todas em minúsculas. Aqui seria o subtítulo. O subtítulo não coloca nem negrito, né? Eu colocaria tudo centralizado aqui e sem espaçamento de um e-mail. Depois aqui, mais uns 5, 6 enters abaixo, coloca o nome da cidade e o ano. Geralmente o nome da cidade não coloca todas em letras maiúsculas, só a primeira letra em maiúscula aqui. E também não precisa colocar o estado, a não ser que a cidade seja uma cidade homônima, né? E aqui o espaçamento de um e-mail para o ano. Na contracapa, coloca o nome da pessoa completa. Ele seguiu o padrão, então, aqui. A mesma formatação, Giovanni Pereira Pedrosa. Então, a mesma formatação tá ok. E depois, o tema do trabalho. Então, a gente pode ver que ele seguiu também a mesma formatação. Não está centralizado, mas ele seguiu a mesma formatação aqui. Deve ser alguma norma da faculdade, uma norma específica da faculdade aqui. O nome do trabalho, o título e o subtítulo. Depois, aqui, uns 2, 3 enters abaixo, com um recuo de 8 centímetros para colocar trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação de Direito de Santa Rita do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, como exigência para obtenção do título de bacharel em Ciências Jurídicas. Aqui, Arial 12, tal tamanho, não colocaria aqui um espaçamento de 1,5, deixaria um espaçamento simples. O nome do orientador em negrito tá ok, né? Um enter aqui para colocar o nome do orientador. E o ano, o nome manteve aí, pelo menos manteve o padrão da formatação aqui, Santa Rita PB, e o ano 2025 na contracapa. Aqui a ficha catalográfica e logo em seguida a folha de aprovação, né? Tem a folha de aprovação. Geralmente a folha de aprovação vem escrita aqui folha de aprovação e os nomes dos componentes centralizados e os nomes dos componentes da banca, né? Aqui ele trouxe já a ata. Aqui a dedicatória toda em itálico a meus pais, não é obrigatório a dedicatória, né? E os agradecimentos em seguida, centralizado também não é obrigatório, todas as letras em maiúsculas aqui, o espaçamento de um e-mail e também o parágrafo aqui. Depois ele coloca uma epígrafe, que é uma frase, também não é obrigatório. O resumo, aqui sim, ó, resumo centralizado, todas em maiúsculas, tamanho 12. E o resumo, ele colocou um bloco só, tá ok? Tamanho 12 e espaçamento simples, né? Palavras-chave, tá bem formatadinho mesmo, o resumo, como tem que ser. E as palavras-chave aqui, palavras-chave separadas aí com ponto e vírgula. Varia de faculdade para faculdade, né? O Uber, ponto e vírgula, plataformas digitais, tudo em minúsculas, né? Uber, só o Uber aqui, que é a primeira maiúscula, né? Plataformas digitais, capitalismo de plataformas, vínculo de emprego e precarização do trabalho. Então, o abstract, que é o resumo em inglês, keywords aqui, que são as palavras-chave em inglês. Lista de abreviaturas não é obrigatório, né? Lista de anexos. O sumário, ó, o sumário, a introdução não está numerada, e as seções primárias estão todas em negrito e em letras maiúsculas, e a seção secundária em negrito e só a primeira em maiúscula das seções secundárias aqui. Certo? Vamos analisar agora a introdução. O trabalho constitui-se como elemento essencial para a formação do indivíduo, foi através da interação entre o ser humano e a natureza, mediada. Começa a falar do trabalho,
do sistema capitalista. Diante disso, é notório que a dinâmica do trabalho se encontra em constante transformação. Nas últimas décadas, as rápidas transformações tecnológicas. Agora entra na questão das transformações tecnológicas, né? O uso de smartphones, o avanço da tecnologia, internet, plataforma, está contextualizou muito, né? Eu já entraria direto no ponto, né? Aqui ele, consequentemente, a combinação entre relação de trabalho tradicional e flexibilidade tecnológica muitas vezes resulta na precarização das condições laborais, pois a legislação não tem acompanhado as rápidas mudanças do mercado, deixando os trabalhadores vulneráveis e ampliando desigualdades e inseguranças no ambiente do trabalho. Agora ele começa a entrar na problemática, depois de contextualizar a introdução sobre as mudanças no ambiente de trabalho, com as tecnologias, com os smartphones, com as transformações constantes que o direito não acompanha, ele entra na problemática a respeito da precarização do trabalho. Em face das discussões contemporâneas, tem ganhado destaque estudos que buscam analisar o fenômeno da uberização, um novo modelo de precarização nas relações de trabalho. Esse modelo, por não ser regulamentado pela legislação brasileira, gera conflitos e incertezas. A ausência de normas claras para essa forma de trabalho digital contribui para a exploração e a instabilidade laboral. Diante desse cenário de precarização do trabalho e alto desemprego, a empresa Uber se beneficia dessa situação para consolidar um monopólio no transporte, criando postos de trabalho instáveis e mal remunerados. O reconhecimento da relação empregatícia entre Uber e seus motoristas no Brasil, seja pela legislação ou decisões judiciais, traria importantes repercussões aos direitos trabalhistas. Bom, depois de contextualizar, contextualizou, problematizou, ele vai entrar no objetivo. Este trabalho busca analisar o posicionamento do Judiciário Trabalhista de João Pessoa em relação aos litígios individuais entre motoristas de aplicativos e a Uber. Agora, o tema é relevante e atual no Brasil quanto globalmente, pois trata de uma questão de vínculo empregatício entre os motoristas e a plataforma, sendo fundamental para entender os desafios legais e sociais dessa nova realidade laboral. Para atingir esse objetivo, foi realizado agora, depois que ele trouxe o objetivo, contextualizou, problematizou, trouxe o objetivo geral, ele vai entrar na metodologia. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, que incluiu um levantamento bibliográfico sobre o trabalho realizado via plataformas digitais, especialmente com foco nos requisitos essenciais para a configuração do vínculo empregatício. A pesquisa se baseou em artigos e doutrinas sobre o tema, além de uma análise documental de 4 decisões paradigmas escolhidas do total de 110 processos proferidas por diferentes magistrados nas varas do Trabalho de João Pessoa e no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, TRT13, no ano de 2023. Agora, ele traz aqui a divisão em capítulos, né? Essas empresas frequentemente utilizam o conceito de economia compartilhada, nananana. Aqui ele vai trazer o objetivo de novo, não entendi. Será analisar o funcionamento, mas eu acho que é o objetivo do capítulo, né? Ó, primeiro capítulo, trouxe a metodologia, agora está trazendo como serão divididos os capítulos. Ó, segundo capítulo, terceiro capítulo, é isso mesmo. De novo, quanto à metodologia de pesquisa, foi a consulta na plataforma do site do TRT, eu acho. Agora, uma metodologia para o capítulo, né? Acho que ficou um pouquinho esparso, né? Agora ele fala por que escolheu João Pessoa na pesquisa, não justificou, né? Querendo ou não, trouxe uma justificativa. Tem ali, então, tem problemática, tem objetivo, tem metodologia e tem justificativa. Então tá ok. Aqui a introdução, uma introdução muito grande, por sinal, aqui dessa monografia. Então aqui o primeiro capítulo que começa a ser pontuado com todas em letras em maiúsculas, as letras em maiúsculas da palavra, né, que a gente pode ver. Aí depois ele trouxe aqui a seção secundária, letras minúsculas em negrito. Na citação aqui ele trouxe Nações Unidas, ok, ó, minúsculas, né, só a primeira em maiúsculo aqui, destacada do texto. Vamos ver se ele traz mais, ó, legal, ó. Já segue a nova norma da BNT, SUAB, né?
Página 32, citação direta, só a primeira letra em maiúscula lá, ó. Só a primeira letra em maiúscula, novamente aqui, ó. Antunes, só a primeira letra em maiúsculas, trazendo o número da página, porque é citação direta. Não tem aspas na citação direta. Dois autores separa com ponto e vírgula, né? Na citação direta, Filgueiras e Antunes, 2020, né? Olha lá, bastante legal. Agora vamos ver lá como que ele colocou as referências no final aqui, né? Então aqui a gente vai ter os anexos dos processos que ele levantou para fazer análise, tanto análise bibliográfica como análise documental, né? Muito bem feito esse trabalho, por sinal. E aqui a gente tem as referências bibliográficas. As referências bibliográficas estão bem formatadinhas também, né? Com um espaçamento simples entre uma e outra. Aqui, ó, referências, espaçamento simples aqui, e depois um espaçamento aqui de 1,5 entre uma e outra, né? Então, aqui o Abílio Ludmila, todas em maiúsculas aqui o sobrenome, e depois o título do trabalho aqui em negrito, né? Aqui, ó, todas em maiúsculas, e aqui o título. Só que aqui, se for uma revista eletrônica, cadernos de direito, por exemplo, que deveria ser em negrito, né? Agora, se for uma editora, se for uma obra, aí sim que é o nome da obra, né? Aqui, ó, Revista Nueva Sociedade, que deveria ser em negrito, e não, é uma revista, e não o título, né? E aqui ele abreviou, colocou R no nome, então ele tem que seguir um padrão. Ou ele vai colocar o nome completo aqui, ou ele vai abreviar. Então, se não souber o nome aqui, então o ideal é abreviar todos os nomes aqui, ó. Deixar tudo no padrãozinho, ó. R. de Ricardo, né? Ou colocar Ricardo aqui, se saber o nome dele e seguir o mesmo padrão, né, pessoal? Aqui, revista também deveria ser em negrito e não o nome do trabalho. Então tem esses porquezinhos, ó. Revista aqui que tinha que ser em negrito. Quando for tirar de revista, tem que ser em negrito o nome da revista, né? Enfim, é isso que eu tinha para analisar desse projeto. Se você quiser uma assessoria, consultoria específica e personalizada acadêmica para o seu trabalho acadêmico, monografia, artigo científico, é só me chamar, tá aqui na descrição desse vídeo o meu contato. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Forte abraço.